Oitavo capítulo: Meditação. Os métodos de meditação ensinados pelo Buda no cânone em Pali se encaixam dentro de dois sistemas amplos. Um é o desenvolvimento da tranquilidade, samatha, que objetiva a concentração, samadhi. O outro é o desenvolvimento de insight, vipassana, que objetiva o entendimento ou a sabedoria, panha. No sistema de treinamento mental do Buda, o papel da tranquilidade é subordinado ao insight, porque esse último é o instrumento crucial necessário para desenraizar a ignorância, que se encontra na base do cativeiro sansárico. As realizações possíveis através da meditação da tranquilidade eram do conhecimento dos contemplativos hindus muito antes do advento do Buda. O próprio Buda adquiriu maestria nos dois estágios mais elevados nesse tipo de meditação, sob a orientação dos seus primeiros mestres, mas concluiu que eles só conduziam aos planos superiores de renascimento, não à verdadeira iluminação e libertação. Madhyama Nikaya 26, parágrafo 15. Entretanto, como a unificação da mente induzida pela prática da concentração contribui para o claro entendimento, o Buda incorporou as técnicas da meditação da tranquilidade e os níveis de absorção resultantes ao seu próprio sistema, tratando-os como fundamento e preparação para o insight, e como um estado prazeroso no aqui e agora. As realizações alcançadas por meio da prática da meditação da tranquilidade são, como mencionado na sessão anterior, as 8 absorções, os 4 dhyanas e as 4 realizações imateriais, cada um dos quais servindo como base para o seguinte. Curiosamente, os suttas não prescrevem de modo explícito objetos de meditação específicos por meio dos quais os dhyanas podem ser alcançados, mas comentários como o Visuddhimagga nos permitem fazer as respectivas conexões. Entre os tópicos de meditação enumerados nos suttas, 8 das 10 kasinas, Madhyama Nikaya 77, são reconhecidas como adequadas para alcançar todos os 4 dhyanas, sendo que as 2 últimas são respectivamente suporte para as 2 primeiras realizações imateriais, a base do espaço infinito e da consciência infinita. As 8 bases para a transcendência parecem ser um tratamento bastante diferenciado de meditação das kasinas coloridas, bem como as 3 primeiras das 8 libertações, Madhyama Nikaya 77, parágrafo 22 a 23. A atenção plena na respiração, a qual Buda dedicou um sutta completo, Madhyama Nikaya 118, que é o Anapanasati Sutta, que é uma gravação do Michael na parte de podcast só desse sutta. Proporciona um objeto de meditação sempre acessível que pode ser empregado para todos os 4 dhyanas e também para desenvolver o insight. Outro método para alcançar os dhyanas mencionados nos suttas são as 4 moradas divinas, Brahma Vihara: amor, bondade, compaixão, alegria altruísta e equanimidade. Pode ser encontrado os Brahma Vihara no Madhyama Nikaya 7, 40. A tradição afirma que as 3 primeiras são capazes de conduzir aos 3 dhyanas iniciais e a última de induzir ao 4º dhyana. As realizações imateriais são alcançadas fixando a mente no objeto específico de cada realização, espaço infinito, consciência infinita, nada, e o estado que só pode ser descrito como nem perceptivo, nem não perceptivo.
Enquanto que na meditação da tranquilidade, o meditador tenta focar num único objeto, uniforme, abstraído da experiência presente, na meditação de insight, o esforço é feito para contemplar, de uma posição de observação desapegada, o contínuo fluxo da experiência em si, em constante mutação, para penetrar a natureza essencial dos fenômenos materiais e mentais. O Buda ensina que o desejo e o apego, que nos mantém em cativeiro, são sustentados por uma rede de concepções. São ideias diludidas, conceitos e suposições que a mente fabrica por meio de um processo de comentário mental interno ou proliferação, papancha em Pali, e depois as projeta no mundo, assumindo que elas possuem validade objetiva. A tarefa da meditação de insight é de cortar os nossos apegos, permitindo-nos penetrar essa rede de projeções conceituais, de modo que possamos ver as coisas tal qual estas na verdade são. Ver as coisas como elas na verdade são significa vê-las em relação às três características, como impermanentes, insatisfatórias e como não eu. Visto que as três características estão intimamente interligadas, qualquer uma delas pode ser tomada como a porta principal para entrar no domínio do insight, mas a abordagem usual do Buda é de mostrá-las juntas. A impermanência denotando o sofrimento e as duas em conjunto denotando a ausência de um eu. Quando um nobre discípulo vê todos os fatores materiais e mentais estampados com essas três marcas, ele não mais se identifica com eles, não mais se apropria deles, assumindo serem meu ou eu. Vendo desta maneira, ele se desencanta com todas as formações. Ao se desencantar, a sua cobiça e apego desaparecem, e a sua mente se liberta das impurezas. As instruções para o desenvolvimento do insight no Madhyama Nikaya, embora concisas, são muitas e variadas. O ensinamento mais importante para a prática que conduz ao insight é o Satipatthana Sutta, o discurso sobre os fundamentos da atenção plena, que é o Madhyama Nikaya 10, constando também no Digha Nikaya com uma seção mais ampla sobre as quatro nobres verdades, que é encontrada no Madhyama Nikaya 141. O Buda detalha um sistema abrangente denominado Satipatthana, projetado para treinar a mente a ver com precisão microscópica a verdadeira natureza do corpo, sensações, estados mentais e objetos mentais. Esse sistema algumas vezes é tomado para o paradigma da prática do Dry Insight, o insight seco, que é a contemplação direta dos fenômenos mentais e corporais sem o anterior estabelecimento da concentração dos dhyanas. Ajahn Brahmavanso e Ajahn Thanisaro explicam que só é possível contemplar os fenômenos diretamente, sem distorções na mente, ou seja, sem adicionar nem subtrair nada, apenas suprimindo ou se afastando dos 5 obstáculos. E os 5 obstáculos apenas são transpostos nos dhyanas, ou seja, essa prática de Dry Insight, na verdade, não faz muito sentido, sendo que a atenção plena estabelecida no momento presente, ainda com a mente subjugada pelos 5 obstáculos, é incapaz de ver as 3 características. Porém, quando os 5 obstáculos são suprimidos, as 3 características podem ser vistas com clareza.
E isso significa o estabelecimento nos dhyanas antes do insight libertador. Outros suttas no Madhyama Nikaya descrevem abordagens para o desenvolvimento do insight, que ou elaboram as contemplações de Satipatthana ou chegam até elas a partir de distintos pontos de partida. Assim, o Madhyama Nikaya 118 mostra como a prática da atenção plena na respiração realiza todos os 4 fundamentos da atenção plena. Nesse Madhyama Nikaya 118, que é o Anapanasati Sutta, ele demonstra bem o que acabamos de dizer. Esses 4 fundamentos da atenção plena, eles realizam os 7 fatores da iluminação nesse sutta. Os 7 fatores da iluminação correspondem aos dhyanas. Então, realmente, a prática de Satipatthana, o que dá a entender, é o que forma a base para os dhyanas. E depois que se alcança essa tranquilidade necessária, é possível ver com clareza todos os fenômenos, para realmente ter a visão correta da impermanência do insatisfatório e do não-eu, e a partir disso se desencantar. Através do desencantamento, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente está libertada. Voltando à leitura do texto. Vários suttas, Madhyama Nikaya 28, o 62 e o 140, apresentam instruções mais detalhadas sobre a contemplação dos elementos. Os Madhyama Nikaya 37, 74 e 140 contêm trechos esclarecedores sobre a contemplação das sensações. Em algum dos sutras, o Buda emprega os 5 agregados como a base para a contemplação de insight, como no Madhyama Nikaya 22 e no 109. Em alguns, as 6 bases dos sentidos. Madhyama Nikaya 137, 148 e 149. Em alguns, a combinação de ambos, como Madhyama Nikaya 147. Madhyama Nikaya 112 apresenta trechos que tratam do insight baseado nos 5 agregados, nos 6 elementos e nas 6 bases dos sentidos, como resultado do treinamento gradual. O Madhyama Nikaya 52 e o 64 mostram que o insight também pode ser realizado tendo os dhyanas, as realizações imateriais e as moradas divinas como objeto. O discípulo entra em qualquer um desses estados e contempla os seus fatores constituintes como sujeito às 3 características. No Anupada Sutta também, o venerável Sariputta dá um exemplo desses insights de cada um desses estados constituintes dos dhyanas, de cada um deles. E no Tapussa Sutta também mostra o Buda realizando essa prática de insight em cima dos dhyanas, sendo que o venerável Sariputta utiliza mais a característica da impermanência como base para sua contemplação. E o Buda toma como base da sua contemplação dos dhyanas o insatisfatório, ou o sofrimento, a perturbação e as desvantagens de cada um desses estados. Voltando ao texto. Várias sequências de estados meditativos mencionados no Madhyama Nikaya culminam numa realização chamada a cessação da percepção e da sensação, em Pali Sanya Vedayatanirodha. Sanya Vedayatanirodha. Embora este estado venha sempre em seguida à última realização imaterial,
Ele não é, como poderia supor, um passo a mais elevado na escala da concentração. A rigor, a realização da cessação não pertence nem à tranquilidade, tampouco ao insight. É um estado alcançado pela combinação dos poderes da tranquilidade e do insight, no qual todos os processos mentais são suspensos temporariamente. Esta realização só pode ser alcançada por aqueles que não retornam, Anagami, e pelos Arahants, que já obtiveram a maestria dos dhyanas e dos estados imateriais. Mais detalhes com respeito a esse estado são encontrados no Madhyama Nikaya 43 e 44.